Olha, o Pátria Logística, o PATL11, acabou de receber um selo de aprovação de uma das maiores auditorias do mundo. Mas será que isso, por si só, quer dizer que o investimento está seguro? Hoje a gente vai bem fundo nos números para descobrir o que o relatório não mostra logo de cara, na primeira página. Então, a grande questão que fica é essa, né? Ter um laudo da EY, a Ernst Young, é uma garantia de segurança para o cotista? Bom, a gente vai ver que a resposta para isso não é um simples sim ou não. Tem os detalhes bem importantes escondidos aí. Vamos começar a destrinchar isso. Para começar, claro, não dá para negar o peso que um laudo de uma gigante como a EY tem. É um ponto de partida que, sem dúvida, passa uma certa confiança. É que assim, olhando por cima, parece que o fundo recebeu um atestado de saúde financeira. A Y olhou as contas e disse, ok, não achamos nada de muito errado aqui. Para muita gente, a análise terminaria exatamente nesse ponto. Mas aqui não. E essa é a frase de ouro do relatório. É o que o mercado financeiro chama de opinião sem ressalvas. Basicamente, é um carimbo de tá tudo certo vindo de uma das maiores do mundo. Beleza, essa é a nossa base. Agora a gente começa a cavar de verdade. Uau! Pois é, aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque, apesar desse selo de aprovação, tem um ponto crucial que a própria auditoria fez questão de destacar. E ele merece toda a nossa atenção. Exatamente. A EY basicamente falou o seguinte, olha, as contas batem, mas fiquem de olho nisso aqui. E esse nisso aqui é a avaliação dos imóveis. É literalmente a alma de um fundo de tijolo como o Patrialog. Agora, gravem bem este número. 95,41%. Pode parecer só mais um número no relatório, mas acredite, ele é a peça-chave para a gente entender o risco real que mora nesse fundo. É isso mesmo. Mais de 95% de tudo que o fundo diz que tem de patrimônio não é dinheiro em caixa, não está em aplicação financeira, está no valor estimado dos seus galpões. E a palavra mais importante dessa frase é, sem dúvida, estimado. E o mais impressionante é que a própria auditoria escreve isso com todas as letras. Eles usam o termo alto grau de julgamento. Traduzindo do francês para o português, claro, cuidado, isso aqui não é matemática, não é uma ciência exata. O valor de um galpão depende de um monte de premissas e, no fim do dia, da interpretação de um avaliador. Para a gente simplificar, esse tal de valor justo é uma estimativa. Pensa na avaliação de uma casa. Um corretor vai lá e diz que ela vale, sei lá, 1 milhão. Mas o preço de verdade, o dinheiro na mão, só aparece quando a casa é vendida. Até esse dia chegar, aquele 1 milhão é só um número no papel. Agora eu quero saber o que vocês pensam. Esse ponto preocupa ou é visto como uma oportunidade? Essa dependência é enorme de uma avaliação que é subjetiva. É um risco que tira o sono ou é só uma característica normal do setor? Comenta aqui embaixo. Ok, superado esse ponto, vamos para o segundo nó crítico que essa análise revela. A diferença, que é gritante, entre o lucro que está lá no papel, no relatório, e o dinheiro que de fato entra no caixa. Aquele dinheiro que vira dividendo. Olha só esses números. Uau! Eles não mentem. O fundo reportou um lucro líquido de mais de 616 milhões de reais. Só que na hora de pagar os cotistas, o valor distribuído foi de 458 milhões. Ou seja, tem um buraco aí, uma diferença de mais de 150 milhões de reais. Então, a pergunta de $1 milhão é: para onde foi parar essa grana toda? Se o fundo lucrou tanto, por que isso não virou dividendo no bolso do cotista? E a resposta está bem aqui, nesse gráfico. A maior parte do lucro, sim, vem dos aluguéis. Isso é dinheiro de verdade entrando no caixa. Mas olha só, uma fatia bem gorda, 26%, vem do tal ajuste a valor justo. Lembra dele? É exatamente aquele lucro de papel que vem da reavaliação dos imóveis. Ele deixa o balanço bonito, infla o lucro, mas no fim do dia não paga as contas de ninguém. Entender essa diferença entre o que é dinheiro no caixa e o que é só lucro de papel é simplesmente crucial para avaliar a saúde de verdade de qualquer fundo imobiliário. Se isso faz sentido para você, já deixa o like porque isso ajuda o canal. E é por isso que a gente bate tanto na tecla da geração de caixa. É ela que faz a diferença. Olha só, por exemplo, o resultado da nossa carteira aqui do canal Beabá do Dinheiro. O que a gente busca é exatamente isso, um fluxo de caixa constante, dividendos que caem na conta todo mês. É essa estratégia, focada em caixa, que hoje paga todas as minhas despesas e me dá a tranquilidade de trabalhar com o que eu amo. Entender isso muda completamente o jogo na hora de analisar um ativo e construir um patrimônio. Beleza, agora que a gente já viu tudo isso, vamos juntar as peças e entender o que isso significa na prática, para o dividendo que cai na conta todo mês. Então, o resumo da ópera é o seguinte. O dividendo que o cotista recebe hoje, ele vem principalmente do aluguel.
é caixa real. Isso é ótimo, é o lado bom. Agora, aquele lucro extra, o que faz o valor da cota subir, ele vem da reavaliação dos imóveis, ou seja, fica só no papel. Ele aumenta o valor patrimonial, mas não o dinheiro no bolso. Isso significa que o crescimento do fundo a longo prazo depende totalmente da ideia de que esses galpões vão continuar se valorizando no mercado. Bom, chegamos na hora do veredito. Com tudo isso que a gente viu, a situação do Patrialog é boa ou é ruim para o cotista? Olha, uma análise fria mostra os dois lados da moeda. No lado positivo, ter um laudo limpo da UI é uma fortaleza, não dá para negar. O fundo está num setor superaquecido, que é o de logística, e a operação de aluguel gera caixa de verdade para pagar os dividendos. Isso é muito bom. Mas o ponto de atenção é grande. A dependência de quase 96% em avaliações subjetivas é um risco, o lucro contábil é turbinado por ganhos que não são caixa, e o valor patrimonial da cota pode balançar bastante se o mercado imobiliário resolver mudar de humor. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. A fundação do crescimento do Patrialog é de concreto ou é de papel? Ou seja, o que sustenta o valor desse fundo é o concreto dos galpões e o dinheiro dos aluguéis ou é o papel das reavaliações contábeis? Se esse tipo de análise mais profunda, que vai além do óbvio, faz sentido para você, então se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro para não perder as próximas. A gente vai continuar acompanhando esse ativo de perto com certeza. Fica ligado!